E abra em Números, no capítulo 13. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Números, no capítulo 13. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o verso 3, o que diz a santa palavra do Senhor. Se você veio para receber da palavra de Deus, você não sairá daqui vazio, mas cheio da palavra do Senhor. Amém? Você encontrou? Se você estiver sem Bíblia, acompanhe aqui na TV. Nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Amém? Senhor, pela tua misericórdia, abre o nosso entendimento, fala conosco conforme a tua palavra, e não permita que saiamos daqui da mesma maneira que chegamos, mas sejamos renovados em força, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Eu quero te pedir um pouco da sua atenção, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Procure alguém que está próximo a você, olhe para ele e diga assim: é tempo de avançar. É tempo de avançar. Amém? Louvado seja Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui essa noite. Esse texto que nós acabamos de ler faz parte de um contexto maior, aonde os israelitas estão no deserto, sendo guiados por Moisés, e eles chegam então próximo ao Rio Jordão, próximo à terra prometida, a terra de Canaã. Eles saíram do Egito, Deus os tirou com mão forte. Você lembra das 10 pragas do Egito? Você lembra que próximo ao Mar Vermelho, Faraó tenta encurralar o povo. Deus manda uma coluna de fogo que está detendo o exército de Faraó, enquanto o povo está diante do mar. Muitos começam a murmurar e a reclamar, porque o Senhor nos trouxe até aqui para morrer nesse deserto. Afinal de contas, o exército vinha atrás, o mar estava à frente. Então Deus dá ordem para que Moisés toque no mar, o mar se abriria e eles passariam em seco. E assim aconteceu. O mar se abriu, o povo atravessou. Grandes maravilhas o Senhor vem fazendo no meio deste povo, do povo de Israel. E agora eles estão na iminência de entrar no cumprimento da promessa de Deus para o seu povo. Eles estão prestes a entrar em Canaã, na terra prometida. E então Deus dá uma ordem a Moisés. Este foi o texto que nós lemos. Deus dá uma ordem a Moisés para que ele escolha 12 homens. Seriam 12 espias, para que eles pudessem entrar em Canaã antes do povo, espiar a terra, averiguar qual era a situação daquela terra, e então eles voltariam com um relatório e passariam para Moisés e para todo o povo como que era a terra que Deus prometeu. Afinal de contas, eles teriam que atravessar o Jordão, teriam que conquistar a terra. A terra não seria entregue de mão beijada, né? Então Moisés escolhe 12 homens. E por que 12? Porque eram 12 as tribos de Israel. Então de cada tribo é escolhido um homem. E diz o texto que estes homens eram chefes. Uma outra versão vai dizer que eles eram príncipes nas suas tribos. Amém? Eles eram chefes em cada tribo, nas tribos de Israel. E então esses homens são escolhidos. E agora esses homens são enviados para esta grande missão. E talvez você conheça a história, mas eu quero resumi-la aqui. Esses homens
entram em Canaã e ali eles contemplam as maravilhas daquela terra. Moisés vai dar uma ordem, um verso mais à frente, que eles vejam como são os homens daquela terra, se são fortes, se são fracos, que eles vejam como é que funciona aquelas cidades e que eles tragam algum fruto daquela terra. Eles vão, entram em Canaã e eles colhem um cacho de uva. E esse cacho de uva é tão pequeno que era necessário 2 homens para carregar um só cacho de uva. Deus havia prometido que aquela era uma terra onde emana leite e mel, uma terra onde tudo que se planta dá, uma terra maravilhosa, e aquela terra seria do povo de Deus. E eles voltam com esta uva, com esse cacho de uva, testificando que realmente aquela era uma terra deleitosa, uma terra maravilhosa, mas isso não era suficiente para aqueles homens. Quando eles entram, os 12 espias inspecionam aquele território e trazem um relatório, e 10 daqueles homens, eles retornam com um relatório negativo. Eles retornam dizendo ao povo: olha, realmente a terra é muito boa, a terra mana leite e mel, está aqui um cacho de uva que nós tiramos de lá, mas você já percebeu que toda vez que alguém fala assim, você é uma bênção, mas você é inteligente, mas você é até bonitinho, mas joga fora tudo que falou antes, porque depois do mais vem a notícia ruim, depois do mais vem uma crítica, depois do mais vem algo que descredita tudo que foi falado antes, é ou não é? A terra mana leite e mel, a terra é maravilhosa, mas tem um problema. A terra é habitada por gigantes. Diante dos homens daquela terra, nós nos vimos como gafanhotos. A terra é habitada por homens fortes e jamais nós poderemos vencê-los. A visão de 10 daqueles homens foi completamente diferente da visão de Josué e Calebe. 2 homens apenas enxergaram pela ótica da fé, enxergaram pela ótica da confiança no Senhor dos Exércitos, no Deus que prometeu, no Deus da promessa. Enquanto os primeiros focaram nos gigantes da terra, os segundos, os 2, Josué e Calebe, focaram nos frutos, focaram em Deus, focaram na promessa do Senhor. Os 12 espias estavam no mesmo lugar, mas 2 deles tiveram visões bem diferentes dos demais. Quantas vezes nós estamos no mesmo lugar, a mesma igreja, ouvindo a mesma palavra, mas temos visões diferentes? Alguns saem cheios de confiança e fé para vencer o pecado e para lutar mais um dia. Outros saem caindo no primeiro pecado que aparece pela frente, se entregando aos desejos da carne, vivendo dissolutamente. A mesma igreja, a mesma pregação. Então, essa noite eu quero dizer para você, é tempo de avançar. É tempo de avançar. Amém? Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Deus tem me dado uma visão de Jaguarari para Cristo. De Jaguarari para Cristo. E é tempo de avançar, irmãos. Eu quero compartilhar com você essa visão. E eu quero que você venha comigo neste mesmo propósito de ganhar a sua cidade para Cristo. É para isso que o Senhor está nos chamando. Geralmente a maioria das pessoas tendem a ser negativas, pessimistas, a duvidarem. Mas nós não. Nós não temos a visão da maioria. A nossa visão não está distorcida, não está turva. A nossa visão está amplificada
pela ótica da fé. Nós colocamos sobre nossos olhos óculos que enxergam tudo a partir do poder de Deus, do poder de Jesus. E se nós enxergamos tudo a partir do poder de Deus, nada é impossível para nós. Nada é tão difícil de ser conquistado, porque nós estamos enxergando pelos olhos da fé. Amém? Vamos então aprender com estes homens de Deus alguns princípios importantes sobre como ampliar a visão e avançar. Amém? Então, se você quiser, anote aí, se não, anote na tábua do seu coração, mas guarde esse ensinamento aqui que o Senhor preparou para você essa noite. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você, para ampliarmos a visão e avançarmos, saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Jaguarari precisa de você. Você consegue dizer para o seu irmão? Irmão, irmão, presta atenção. Jaguarari precisa de você. A sua cidade precisa de você. Amém? Saia dessa zona de conforto, irmão. Você sabia que Jesus não te chamou para ficar sentado nessa cadeira? Se levante, meu irmão, em nome de Jesus. Saia da sua zona de conforto. O Senhor não te chamou para ficar sentado nessa cadeira. Eu estou doido para trocar essas cadeiras por umas poltronas acolchoadas, mas eu estou com medo. Não é? Se ficar mais confortável e a gente não quiser mais nem levantar. Se ficar mais confortável e a gente não quiser mais ficar de pé. E aí? Saia da sua zona de conforto. Tudo que é novo nos causa estranheza, tudo que é novo nos dá medo. Mas o Senhor nos chamou para o novo. O Senhor nos chamou para um novo tempo, para novas experiências. Você não pode viver satisfeito com a sua vida espiritual. Você tem que viver indignado, insatisfeito. Senhor, eu estou buscando é pouco, eu estou fazendo menos do que eu poderia. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu não estou satisfeito, eu quero mais. É assim que você tem que viver. Moisés não sabia o que lhes aguardava em Canaã, mas ele tinha a promessa de Deus, de que eles conquistariam aquela terra. E se a promessa de Deus estava estabelecida sobre eles, não importava muito o que tinha do outro lado do rio, o que importava é que Deus prometeu, e fiel é o que prometeu. Amém? E eu creio piamente, amados, que o Senhor nos plantou aqui nessa rua, nessa cidade, com uma promessa de salvação para este povo, irmãos. E eu preciso que você, junto comigo, não se acomode, não fique tranquilo, não fique em paz, enquanto esse povo não for salvo, enquanto nossa rua, nossa cidade não encontrar Jesus. Saia da sua zona de conforto, se coloque de pé e avance em nome de Jesus. Por diversas vezes, ao enfrentarem dificuldades, aquele povo desejou voltar para o Egito. Por diversas vezes, na leitura da história do povo de Israel, você vai encontrar aquele povo murmurando contra Moisés e pior, contra o próprio Deus, e dizendo: porque o Senhor nos trouxe a esse deserto, era melhor se estivéssemos no Egito. Irmãos, aquele povo era escravo no Egito, e eles estão desejando a escravidão, a enfrentar barreiras e obstáculos na presença de Deus. E às vezes nós estamos desejando voltar para o pecado, para a escravidão, a enfrentar dificuldades na presença do nosso Deus, irmãos. Então temos que abrir nossos olhos, sair dessa condição e nos posicionar como homens e mulheres que receberam uma promessa de salvação. O Senhor nos prometeu uma terra de liberdade, o Senhor nos prometeu uma terra aonde viveremos eternamente com Ele. E se nós pararmos agora, permaneceremos no Egito, escravizados pelo diabo, e o nosso fim será o inferno. Nós não podemos parar agora. Já era, já passou a oportunidade. Você teve uma chance de desistir, não desistiu a tempo, já era. Agora não dá mais tempo.
Agora é seguir. Agora é para frente e para cima. Para frente e para cima. Amém? Os 12 espias trouxeram frutos que aquele povo nunca tinha visto. Mas eles só trouxeram frutos inéditos porque eles entraram em uma terra que eles nunca tinham entrado. É preciso avançar pela fé para alcançarmos coisas novas. No versículo 17 do capítulo 13 de Números, no verso 17 diz assim em diante: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou pouco, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Esta foi a ordem de Moisés. Entrem, observem como aquele povo é, se é forte, se é fraco, se a terra é boa, se é ruim, se eles são muitos, se eles são poucos, se o solo é fértil ou pobre, se existe floresta ou não. Sejam corajosos, sejam fortes, sejam corajosos. Amém? Tragam alguns frutos da terra. Como eu disse, eles trouxeram os frutos. E nós vamos então para o segundo princípio. O primeiro princípio é: saia da sua zona de conforto. O segundo é: para avançar, você precisa arriscar. Para avançar, você precisa arriscar. Entenda que você sempre terá que assumir riscos ao decidir arriscar, ao decidir avançar. Nós não podemos pensar em avançar sem correr riscos. Toda vez que você decide por Cristo, você está correndo um risco. Toda vez que você decide renunciar ao pecado para viver para o Senhor, você está correndo um risco, mas é um risco que vale a pena. Quando observamos a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, nós não podemos considerar a vida do apóstolo Paulo sem todos os riscos que ele correu para cumprir a sua missão. Ninguém conquista nada se não vencer primeiro o medo. O medo de fracassar, o medo de se expor, você precisa vencer. Tudo começa pela mente. Eu falei aqui na última vez que eu preguei um pouco sobre a capacidade da nossa mente em criar medos. E tudo começa pela mente. Quem tem uma mente pequena, pensa pequeno, não é? Quem tem uma mente poluída, verá tudo de maneira pervertida. Quem tem uma mente insegura, nunca acreditará que é possível. Moisés disse especificamente àqueles homens que eles fossem corajosos. Sejam corajosos. Voltam 12 espias com o fruto da terra, mas 10 deles eram frouxos. 10 deles eram covardes. Só dois demonstraram coragem e fé em Deus. No verso 30 de Números 13 diz assim: então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Subamos e possuamos essa terra, é certo que venceremos. Louvado seja Deus. Eu digo a você hoje, meu irmão, minha irmã, tenha coragem, tenha coragem. Os gigantes não são nada diante do seu Deus, diante do Deus que está contigo. Tenha coragem. O Senhor não te chamou para viver se vitimizando. Ah, minha vida é tão triste, minha vida é tão ruim. Que nada, meu irmão, tenha coragem. Enfrente os obstáculos com Cristo. E se as dificuldades estão batendo a sua porta, enfrente-as com Cristo, com fé no Senhor. O Senhor te chama a sair da zona de conforto e a avançar, a arriscar, a ter coragem. Seja corajoso. Nós vamos avançar
em nome de Jesus. Amém? Nós vamos avançar. Terceiro princípio: cuidado com pessoas pessimistas. Cuidado com pessoas pessimistas. Você conhece alguém ou só eu que conheço todas as pessoas pessimistas? Você conhece alguém pessimista? Você conhece alguém que você fala assim: rapaz, eu estou pretendendo agora abrir um negócio, vou investir em alguma coisa. Tu tá doido? Nessa cidade? Que tudo que abre fecha? Que só cresce para baixo igual rabo de cavalo? Aqui? Vai perder seu dinheiro. Eu estou querendo comprar uma casa. Tu tá doido? Comprar uma casa, vive de aluguel a vida toda é melhor. Eu estou cansado de andar a pé, eu queria comprar um carro. Um carro, tu comprar, vai bater o carro. Não compra não. Você conhece alguém assim? Eu conheço. É triste. Você para de falar, é ou não é? Você muda de assunto, você fala: infeliz desse. Tome cuidado com as pessoas pessimistas. Irmão, Jaguarari precisa de você. O que tem de gente pessimista nessa cidade não dá para contar nas mãos, nos pés de vocês tudo junto. É ou não é? Pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que não têm Cristo no coração, não têm a alegria de Cristo no coração, elas não querem ver você bem. Deixa eu te contar esse segredo que você não sabia. Pessoas que não têm o amor de Cristo no coração, elas não querem ver você bem. Elas querem ver você pior do que elas. É por isso que tudo que você fala, ela é pessimista. Ele é pessimista. Ele diz que não vai dar certo, porque ele não quer que dê certo. Então tome cuidado com pessoas pessimistas. Ao lado de Josué e Calebe haviam 10 pessimistas. 10 medrosos. Mas Josué e Calebe não se deixaram influenciar por esses 10. Eles confiaram em Deus. Josué, diz o verso 30, que ele se levanta e fez o povo calar-se. É brincadeira. Fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. O problema, meu amado irmão, Josué responde assim, porque olha o que aconteceu no verso 27. Do 27 em diante. Abra aí sua Bíblia, ou acompanha aqui. 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel, estes são os frutos dela. E aí entregaram o caixão de uva, né? O cacho enorme de uva. Mas o povo que habita nessa terra, olha aí, mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Você lembra de Jericó? Você lembra de Jericó? Vem com Josué lutarem. Lembra? Jericó era uma dessas, estava lá no meio. Eles viram Jericó, estava lá no meio. As cidades são muito fortificadas e realmente. Se lembra como foi que Deus fez eles entrarem em Jericó? Você lembra? No poder de Deus. Eles rodearam a cidade durante 7 dias. E no 7º dia rodearam 7 vezes. E no final eles deram um brado de vitória, um grito. E quando eles gritaram, as muralhas caíram pelo poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas as cidades são muito fortificadas, e daí? Deus é conosco. As cidades, os homens são gigantes, e daí? Deus é conosco. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram os gigantes, irmãos. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e todos os eus, né? Habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. É brincadeira? 10 pessimistas. Mas Josué e Calebe não se deixam contaminar pela descrença daqueles homens. Então, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã, com os pessimistas. Tome cuidado. Sabe por quê?
Porque nós temos uma tendência muito grande de ser influenciado muito mais pelos pessimistas do que pelos homens de fé, do que pelas pessoas de coragem. Porque é mais fácil voltar, é mais fácil ficar sentado do que ter coragem para levantar e lutar e guerrear e conquistar o que é novo. É ou não é? Versículo 31. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Mentira, um bocado de cabra sem vergonha. Mentira, a terra não tinha uns 3 gigantes, uns 4, mas todo mundo era gigante naquela terra? Era não, irmão, é mentira isso aqui, velho. E as pessoas pessimistas são assim, elas inventam história ainda. Inventam. Rapaz, tu vai comprar o carro, não compre não, porque estão dizendo aí que estão roubando os carros tudo de Jaguarari. Olha, que conversa é essa? Não compre uma casa não para você, porque olha, as casas estão tudo caindo. É verdade um negócio desse? É mentira. Mas o pessimista, ele exagera, ele cria história. É ou não é? Primeiro eles falaram que tinham os filhos de Anak, agora estão dizendo assim que todos os homens são, todos os homens são de grande estatura. É mentira. É mentira. Todos aqui diz, a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Aí eu te pergunto, mesmo você sabendo o final da história, você acha que esse povo acreditou em Josué e Calebe, ou acreditou nos 10 mentirosos e covardes? Nos 10. Nos 10. 10 homens inflamaram milhares. 10 homens inflamaram milhares. Irmãos, tome cuidado com pessoas pessimistas. Nós podemos ter formações diferentes, fomos criados em lares diferentes, mas é importante que o nosso coração e a nossa visão estejam cheios de fé e coragem em Deus. Não podemos abrir brecha para os pessimistas, não podemos abrir brecha para homens que nos influenciam a retroceder, a ficar parados. Não, nós somos um povo forte, amém? Nós somos o povo de Deus, e essa igreja vai avançar, porque nós temos uma mesma visão, um mesmo pensamento, um mesmo coração. Mas falta tanto ainda para essa construção, mas faltava mais, faltava muito mais. E se alguém vinha para você assim, já com esse espírito de murmuração e falar assim: mas você acha mesmo que algum dia a gente vai passar para essa igreja? Você vai falar: irmão, está doido? Já está quase na hora. Irmão, você não está sabendo não, isso aqui era uma lagoa, você esqueceu? Era uma lagoa, você já esqueceu disso? A gente está já quase passando para cá. Aí ele vai dizer assim: mas e quando a gente passar? Vai ficar meia dúzia de gato pingado aqui dentro? Você vai falar: irmão, você está doido? Você não está vendo não? Pelos olhos da fé, essa igreja já está pequena. Porque o Senhor vai salvar a Rua do Açude, e aqui não cabe a Rua do Açude. Não cabe. É ou não é? Então tenha fé, meu irmão, tenha uma visão encorajadora, tenha uma visão ampliada do que Cristo vai fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Não permita que os murmuradores te influenciem. Você vai para a igreja de novo, essa tua igreja vai de novo. Vou, gente, eu estou indo é pouco, eu estou quase pedindo a chave do pastor para eu ficar lá. Estou indo pouco, bora comigo, vou nada, então fica aí murmurando, feliz, né? Tome cuidado com os murmuradores. Quarto princípio, tome cuidado com os pessimistas. Quarto princípio, afaste-se dos murmuradores. Amém? Afaste-se dos murmuradores. A sociedade precisa de você, meu irmão. E os murmuradores não vão muito longe, não vão a lugar nenhum.
Afaste-se dos murmuradores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que não é pecado se afastar das pessoas? Você sabia? Tem pessoas que te afastam de Deus. Aí você acha normal conviver com pessoas que te afastam de Deus. Afaste-se dos murmuradores. E aqui eu não estou dizendo para você odiar ninguém não. Você tem que amar a todos. Você não tem que conviver com todo mundo não. Quem é que você convida para comer na sua casa? Para sentar no seu sofá? Para escutar você? Ou para ser escutado por você? Tome cuidado com os murmuradores. Vamos para o capítulo 14. Abra aí sua Bíblia. Números 14. Próximo capítulo. Porque esse aqui já acabou, e acabou da pior forma. Acabou o povo influenciando, os espias influenciando o povo, falando mal da terra. Vamos ver o que diz o capítulo 14, do verso 1 em diante. Olha aí. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha aí. Todo o povo de Israel se levantou e gritou e chorou e murmuraram contra Deus, meu irmão. Acabou. Aqui foi a ruína do povo de Israel. Aqui foi a ruína desta geração. A ruína dessa geração foi aqui. Eles escolheram escutar os pessimistas. E eles murmuraram contra Deus. Deixaram de lado a sua fé no Senhor dos Exércitos, mesmo tendo vendo prodígios e maravilhas. É por isso, meu irmão, minha irmã, que milagres, prodígios, maravilhas não salva ninguém de coisa alguma. Às vezes você pensa assim: mas ô Senhor, faz milagres para que as pessoas sejam salvas. Quem te falou que milagre salva ninguém? Quem te falou? Jesus fez quantos milagres enquanto esteve na terra? E as pessoas decidiram crucificá-lo. Esse era o propósito de Deus, o propósito maior. Mas as pessoas clamaram para que Jesus fosse crucificado. O que te salva é a transformação que só Jesus pode fazer na sua vida. O que te salva é a fé em Cristo Jesus. O que te salva é a graça redentora de Cristo. Aquele povo eles viram milagres, eles viram a mão poderosa do Senhor, mas isso não foi suficiente para eles permanecerem firmes e fiéis. Eles murmuraram contra Deus. Seja sábio em relação a quem você chama a tomar decisões com você, sobre quem você chama para estar na sua casa. Tome cuidado. Tome cuidado. Afaste-se dos murmuradores. Comece a caminhar com pessoas que te levam para perto de Deus. Amém? Pessoas que te influenciam a buscar mais a Deus. Pessoas que te constrangem. Tamanha é a vida dessa pessoa de oração e de busca, que você fica constrangido. E você decide buscar mais ao Senhor. Eu disse isso aqui outras vezes e eu quero repetir: eu não aceito críticas construtivas de quem não constrói nada comigo. Eu não aceito críticas construtivas de quem não constrói nada comigo. Tem gente que não tem compromisso nenhum com a igreja, tem compromisso com crítica. Tem gente que não tem compromisso nenhum com o crescimento da igreja, tem compromisso com crítica. Ah, porque eu acho que tinha que ser assim, tinha que ser assado. Ah, porque eu acho que está errado isso, está errado aquilo. Tá bom, irmão, então vem para cá, vamos trabalhar junto, né? Vem mais para a igreja, participe mais dos cultos. Tem tanto trabalho da igreja. Aí depois que você se envolver, depois que você estiver, né, trabalhando, aí sim, aí sua opinião vai ter valor. Mas fora isso não tem valor. Quantas pessoas que nem vêm para a igreja, mas têm sempre uma opinião formada para dar a respeito de como deveria ser a igreja. Irmãos, tomem cuidado. Afastem-se dos murmuradores.
Eu quero ter comigo pessoas que acreditam que nós ainda faremos coisas maiores do que estamos fazendo. Eu quero ter comigo pessoas que acreditam e que trabalham para que a obra do Senhor avance ainda mais neste lugar. Amém? Quinto princípio: mantenha seu coração no Senhor. Mantenha seu coração no Senhor. Olha o que diz o versículo 5, Números 14, versículo 5. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Quando você tiver que lidar com pessoas incrédulas, pessoas desesperadas, pessoas que desistiram da fé, pessoas que falam besteiras, apenas ore. Busque ao Senhor. Coloque diante do Senhor. Não é fácil, irmãos, liderar pessoas. É um desafio muito grande. É um desafio enorme. Mas o Senhor não nos chamou para evangelizar cavalos, jumentos, cachorros. Ele nos chamou para evangelizar pessoas. Amém? Não existe céu dos cachorros. Não existe. Existe o céu de pessoas. Amém? Então, nós precisamos aprender a lidar com pessoas. E não é fácil lidar com pessoas. Moisés está diante de uma situação dificílima. O povo está murmurando, o povo está reclamando, o povo está se queixando. E a primeira atitude que Moisés e Arão têm é de se lançarem ao chão, de se lançarem com o rosto em terra, se lançarem ao chão. Mantenha o seu coração no Senhor. Às vezes nós nos envolvemos tanto com o trabalho da obra até, que nós tiramos nosso coração do Senhor e colocamos nosso coração na igreja. Essa é uma tentação que eu, como líder, preciso vencer todos os dias. Todo líder é tentado a tirar o coração do Senhor e colocar o coração na igreja, colocar o coração na obra, colocar o coração nas pessoas. E meu coração precisa estar em Cristo. Porque não adianta eu te ajudar a ser salvo e eu ir para o inferno. Não é? E às vezes a gente se envolve tanto, se preocupa tanto com as pessoas que a gente tira o nosso coração do Senhor. E acha que é na força do nosso braço que nós fazemos. E às vezes a gente pensa que se eu não estiver aqui não vai acontecer, não vai fluir. E quando eu pensar dessa forma, meu coração não está no Senhor. Meu coração está na igreja. Porque eu tenho que estar aqui para acontecer. Porque eu tenho que estar aqui para pregar para vocês. Eu não tenho que estar aqui. Meu coração precisa estar no Senhor. Independente de eu estar aqui, ou outra pessoa qualquer estar aqui à frente, outro líder, outro irmão está aqui, nosso coração precisa estar em Jesus. Nosso coração precisa estar no Senhor. Josué e Caleb conseguiram deixar o seu coração guardado no Senhor e receberam a recompensa. Nesse próximo ano, 2025, nós falaremos muito sobre oração. É o nosso tema, mais oração e trabalho. E você precisa crer que nossas batalhas serão vencidas pelo poder da oração. Amém? Nossas batalhas serão vencidas pelo poder da oração. Em todos os níveis. Essa manhã eu e Débora oramos para vencer a batalha da falta de recurso financeiro. Nós oramos juntos, pedindo: Senhor, envia os recursos que nós estamos construindo. E o dinheiro já foi embora, está indo embora. E nós não podemos parar. E nós não vamos parar, irmãos. Amém? Amém? Você tem fé nisso? Todas as nossas batalhas serão vencidas pelo poder da oração. Todo o nosso trabalho aqui será em vão se perdermos a sensibilidade de orar e clamar pela direção do Senhor. Pela manhã nós tivemos uma reunião com a liderança aqui, e conversando com a liderança, nós falávamos exatamente sobre a importância, sobre o poder da oração.
E eu passava para eles todo o nosso planejamento do ano de 2025. E falava para eles que é o nosso planejamento, mas quem vai dar a direção, quem vai executar todo o planejamento é o Senhor Jesus. E nós oramos pedindo assim: Senhor, se alguma desses projetos, desses nossos planos aqui, não estiverem alinhados à vontade do Senhor, tira, arranca, Deus, porque nós preferimos não realizar esses projetos, que são muitos, do que estar fora da vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e é sobre esta vontade que nós vamos viver, falar, nos mover. Amém? Você está aí? Glória a Deus. Tudo pode passar, irmãos. Pessoas chegam, pessoas vão embora. Por isso, mantenha o seu coração guardado no Senhor. O Senhor não te chamou para se apegar, para ficar preso a uma pessoa, a outra pessoa. O Senhor te chamou para guardar o seu coração nele. Amém? Busque a face de Deus e ore. Ore. Mantenha a sua fé. Olha o que diz o verso 6. Números 14, verso 6. Diz assim, 6 em diante. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Louvado seja Deus. Mantenha a sua fé, meu irmão. Mantenha o seu coração guardado em Deus. A caminhada com Cristo é cheia de desafios e sempre será. Nem sempre nós vencemos todas as lutas, mas sempre podemos contar com a presença misericordiosa de Deus, que nos fortalece, que nos acolhe e nos coloca de pé. Calebe, Josué, eles se colocam aqui de pé diante do povo. E de pé diante do povo, eles colocam a sua fé em ação. E eles declaram: olha, não sejam rebeldes, confiem, avancem, porque o Senhor nos deu essa terra, o Senhor é conosco. Meu irmão, de covardes já está cheio por aí. Precisamos de homens e mulheres corajosos, dispostos a fazer com que a obra do Senhor avance neste lugar, em nome de Jesus. O último princípio que eu quero compartilhar com você: avance. Avance. O que o Senhor tem para realizar é maior do que eu. O que o Senhor tem para realizar é muito maior do que você. Avance. Qual foi o resultado dessa história? Os murmuradores não entraram na terra. Os pessimistas não entraram na terra. Esses primeiros versículos do capítulo 14 relatam aqui a ruína desta geração. A palavra do Senhor vai dizer que porque eles desconfiaram, porque eles murmuraram, porque eles foram pessimistas, porque não confiaram em Deus, o Senhor decretou que nenhum deles entraria na terra prometida. Apenas Josué e Calebe e a próxima geração entraram na terra de Canaã. Porque eles duvidaram de Deus, eles ficaram 40 anos rodando em círculos no deserto, até que o último morresse. Esse povo que saiu do Egito morreu no deserto. É triste, mas foi a escolha que eles fizeram.
Eles tinham a opção de avançar e eles decidiram retroceder. E eu quero que você saiba uma coisa: se você decidir permanecer na sua zona de conforto, se você decidir permanecer com a sua vida do jeito que você quer, você vai andar em círculos até o último dia da sua vida. Eu não estou profetizando, eu estou te avisando. Estou te avisando. Porque essa é a verdade. Pessoas que conhecem o poder de Deus, pessoas que conhecem a mão poderosa do Senhor e decidem abandonar a presença de Deus, elas andam em círculos, conquistam e perdem, avançam 10 passos e retroagem 20 passos. Pessoas que conhecem o poder de Deus e abandonam o Senhor, andam em círculos para o resto da vida. Trabalham e não conseguem conquistar, e quando conquistam não têm prazer no que conquistam. Essa é a vida de quem não conhece a Cristo, ou melhor, quem abandona a Cristo. Irmãos, os murmuradores não entraram na terra, mas a promessa de Deus se cumpriu. Os murmuradores não entraram, mas a promessa de Deus se cumpriu. Deus quer que você avance. Já passou o tempo de você pegar firme na igreja e depois sumir, desaparecer. Já passou o tempo de você criar propósito de oração, de jejum, leitura da Bíblia que você não consegue cumprir. Para no caminho e volta para o início. O Senhor quer que você avance. E nós somos, todos os anos, somos influenciados a planejar o novo ano como se não tivéssemos vivido nada no ano que passou. Então, nós queremos para 2025 fazer academia, mudar a alimentação, guardar dinheiro, ler a Bíblia toda, orar 2 horas por dia, vir para todos os cultos. O que mais? Mais um bocado de coisa, é ou não é? Toda vez que chega dezembro, está chegando o finalzinho do ano, você já começa a fazer seus planos. E isso é bom, isso é positivo. Mas eu preciso que você seja realista, que você reconheça suas limitações. Reconheça o quanto que você avançou ou não esse ano e busque avançar um pouquinho, pelo menos, no próximo ano. Porque afinal de contas não muda nada, irmãos. É só o calendário que muda, mas a sua vida é a mesma vida. Você não vai zerar a sua vida e começar de novo em 1º de janeiro, não muda nada. Você não é supersticioso, você não é um crente místico. Não muda nada, o que muda é a sua atitude. Se você decidir fazer. E se você decidir fazer, comece agora. Não é para começar 1º de janeiro, não, é agora, hoje. Comece agora. Você não quer mudar? Comece agora, ué. É assim que funciona. Porque a razão não admite atos heróicos. A partir de hoje, nunca mais farei isso. Deixa de ser mentiroso, tu sabe o que vai fazer. Né? Deixa de se enganar, tu sabe o que vai fazer. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero mais fazer isso. Senhor, eu quero mudar meu hábito, eu quero mudar minha vida, me ajuda, Deus. Então eu vou começar aqui com pequenos hábitos. Hoje eu vou fazer um pouquinho, para ver se eu consigo daqui a um ano ter feito um pouco mais do que fiz esse ano. Comece agora, amém? Avance, o Senhor está te convidando a avançar, irmãos. Você precisa orar mais. Olha para o seu irmão aí, diga para ele, você precisa orar mais. Agora olha para ele e fala assim, ó, irmão, você precisa vigiar mais. Aí você fala, pastor, o senhor está sabendo alguma coisa da minha vida? Nem preciso. Quem aqui ora tanto que acha que não precisa orar mais? Porque se alguém aqui já ora o suficiente e fala, não, orar eu não preciso nunca mais, eu já estou com um saldo de oração até a volta de Cristo. Porque eu orei tanto que eu já criei um saldo, um estoque. Então que Deus te abençoe e que Deus te leve logo para perto dele. Porque você é perfeito. Deus te leve. Quem aqui é tão forte que acha que não precisa mais vigiar? Porque não cai mais em tentação? Ah, meu irmão, é hoje que a carruagem de fogo vem para te levar. Para te levar. Porque você é perfeito, varão, varoa de Deus.
precisamos fazer mais e fazer o básico. Não é fazer coisa mirabolante, é o básico. A gente quer fazer, nós queremos fazer tanta coisa estrambólica e o básico a gente não está fazendo. Deus quer salvar nossa cidade. Deus quer salvar nossa cidade. E você não pode impedir. Será que você se acha tão importante a ponto de ser capaz de impedir os planos de Deus? Porque tem gente que fala assim: se eu não estiver lá na igreja, se eu não fizer isso, ninguém faz. Ó, a última Coca-Cola do deserto é você, né? Você não é capaz de impedir os planos de Deus. Se você não quiser, Deus levanta outro e faz através de outro, mas os planos de Deus não serão frustrados. Uma nação inteira rejeitou a Deus. Sabe o que Deus fez? Fez nascer uma nova geração. Foi isso que aconteceu. Todos esses homens aqui que murmuraram, eles morreram no deserto. E a gente fala assim: só Josué e Caleb entrou. Não, só Josué e Caleb não. Josué e Caleb e a nova geração. Entrou uma multidão na terra. Entrou milhares de pessoas na terra. Por quê? Porque Deus fez suscitar um novo povo, uma nova geração que confiava em Deus. E esse povo foi liderado por um desses homens que confiaram no Senhor e não se rendeu e não foi influenciado pelos murmuradores. Josué lidera a nova geração e toma posse da terra prometida, de Canaã. A promessa de Deus se cumpriu. Sem os 10 espias, sem os murmuradores, a promessa se cumpriu do mesmo jeito. Então, é assim: ou você se adequa e entra para a geração, para o grupo dos que confiam no Senhor, ou você fica para trás. É assim que funciona. Irmãos, a porta de entrada da igreja é a mesma porta de saída. É a mesma. Eu não gosto dessa igreja, não concordo com essa igreja, esse pastor é estranho. A porta de entrada é a mesma de saída. Não estou te mandando embora, mas eu estou te explicando uma coisa que talvez você não saiba. Entendeu? Porque se você está aqui por causa do pastor que é estranho, é melhor você ir embora, porque o pastor não é ninguém aqui. Você já está com uma visão errada. Tem que estar aqui por causa de Jesus. E vai que você ora muito e muda o pastor, né? Ué, é melhor você ficar e orar. Ou vai que você ora muito e Deus muda o teu coração e você passa mal, pastor. Melhor, né? Louvado seja Deus. Eu li uma história, eu estou lendo um livro que chama Heróis da Fé. É um livro maravilhoso. E eu li uma história nesse livro que eu queria aqui compartilhar com você. Fique em paz, porque está bem cedo ainda. Você vai sair daqui cedo e eu já estou caminhando para o final. Eu li uma história de um homem chamado Lionel Fletcher. Ele escreveu assim: todos os grandes ganhadores de almas através dos séculos foram homens e mulheres incansáveis na oração. Conheço, como homens de oração, quase todos os pregadores de êxito da geração passada, tanto como os da geração anterior, e sei que igualmente foram homens que oravam intensamente. E aí ele conta uma história. Certo evangelista tocou-me profundamente a alma quando eu era ainda jovem repórter de um diário. Esse evangelista estava hospedado em casa de um pastor presbiteriano. Bati à porta e pedi para falar-lhe. O pastor, com voz trêmula e com o rosto iluminado por estranha luz, respondeu: nunca se hospedou um homem como ele em nossa casa. Não sei quando ele dorme. Se entro no seu quarto durante a noite para saber se precisa de alguma coisa, encontro-o orando. Vi-o entrar no templo cedo de manhã e não voltou para as refeições. Fui à igreja, entrei furtivamente para não perturbá-lo, achei-o sem paletó e sem colarinho,
estava caído de bruços diante do púlpito. Ouvi a sua voz como que agonizante e comovente, instando com Deus em favor daquela cidade de garimpeiros, para que dirigisse almas ao Senhor. Tinha orado toda a noite, tinha orado e jejuado o dia inteiro. Aproximei-se furtivamente do lugar onde ele orava prostrado, ajoelhei-me e pus a mão sobre seu ombro. O suor caía-lhe pelo corpo. Ele nunca me tinha visto, mas fitou-me por um momento e então perguntou: ore comigo, irmão. Não posso viver se esta cidade não se chegar a Deus. Pregara ali 20 dias, sem haver nenhuma conversão. Ajoelhei-me ao seu lado e oramos juntos. Nunca ouvira alguém insistir tanto como ele. Voltei de lá assombrado, humilhado e estremecendo. Aquela noite assisti ao culto no grande templo onde ele pregou. Ninguém sabia que ele não comera durante o dia inteiro e que não dormira durante a noite anterior. Mas, ao levantar-se para pregar, ouvi diversos ouvintes dizendo: a luz do seu rosto não é da terra. E não era mesmo. Ele era conceituado instrutor bíblico, mas não tinha o dom de pregar. Porém, nessa noite, enquanto ministrava, o auditório inteiro foi tomado pelo poder de Deus. Foi a primeira grande colheita de almas que presenciei. Louvado seja Deus. Essa é uma história real. Essa não é uma história fictícia. Essa é uma história real. E é tão real quanto pode ser a sua história, a minha história, a nossa história, irmãos. Avance. O Senhor te chama para uma vida íntima com o Senhor, de oração e de busca pela sua presença. Eu li uma frase que diz: Jesus nos chama para trabalhar e orar. É de joelhos que a igreja de Cristo avança. Amém? E eu quero concluir dizendo que, independente das vitórias e fracassos, o que nos manterá vivos é a nossa fé no Deus que nos chamou e nos capacitou para a sua obra. No final, cada um responderá por si e por suas escolhas. No final, cada um responderá por si e por suas escolhas. Por isso, saia da sua zona de conforto, arrisque-se, tome cuidado com os pessimistas, afaste-se dos murmuradores, mantenha o seu coração no Senhor e avance em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que em nome de Jesus, a palavra de Deus encontre abrigo no seu coração. E que você saia daqui hoje cheio de esperança e fé para avançar e vencer com Cristo em nome de Jesus.